Olá, meu nome é Yari, aluna da disciplina QI 310 da Universidade Federal de Viçosa. Trago aqui o seguinte tema: espectroscopia no infravermelho médio e próximo, com base no livro-texto, que é o Princípios de Análise Instrumental, do SCUG. Eu trarei um tópico do capítulo 17, que é o tópico 17b, que consiste em espectroscopia de reflexão no infravermelho médio. Infravermelho baseia-se no fato de que as ligações químicas possuem frequências de vibrações específicas, as quais correspondem a níveis de energia da molécula. Como foi dito anteriormente, nos tópicos anteriores, as espectrometrias de absorção e reflexão do infravermelho médio são ferramentas fundamentais para a determinação de estruturas de espécies orgânicas e bioquímicas. Esse que possui aplicações diversas, como para amostras sólidas de difícil manipulação, como filmes de polímeros e fibras, alimentos, borrachas, produtos agrícolas, dentre outros. Os espectros do infravermelho médio não são idênticos aos de absorção correspondentes, porém fornecem informações similares. Os espectros de reflectância agora eles podem ser obtidos de forma mais rápida, já que os fabricantes desses instrumentos fornecem adaptadores que cabem no compartimento de amostra, facilitando assim. Existem 4 tipos de reflexão de radiação. A primeira, a reflexão especular, ocorre quando o meio refletor é uma superfície lisa e polida. O ângulo de reflexão ele é igual ao de incidência. Caso a superfície seja formada por vários tipos de absorventes, a intensidade relativa será menor para comprimentos de ondas que são absorvidos. Temos também a reflexão difusa, que pode ser um modo categórico de se obter espectros infravermelho diretamente de amostras pulverizadas, com o mínimo de preparação da amostra possível, ou seja, de forma mais direta. Além de poupar tempo, permite a obtenção de dados de infravermelho em amostras que não foram alteradas. O frequente uso das medidas de reflectância difusa precisou contar com a disponibilidade de equipamentos com a transformada de Fourier, em meados dos anos 70, já que a intensidade da radiação por pós é muito baixa para ser medida com instrumentos dispersivos com resolução moderada. É um processo complexo, que acontece quando um feixe de radiação atinge a superfície de um pó finamente dividido. Como existem muitas dessas superfícies e elas são orientadas aleatoriamente, a radiação é então refletida em todas as direções. A intensidade independe do ângulo de observação. O modelo mais usado foi desenvolvido por Kubelka e Muncke, onde os espectros de reflectância consistem em um registro de uma função da razão da intensidade refletida pela amostra em função de um número de onda. Na espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier, o feixe colimador do interferômetro é refletido por 2 espelhos planos para um paraboloide fora do eixo que focaliza a radiação em um pequeno recipiente contendo a amostra pulverizada. Para um espectro com um instrumento de feixe único, o sinal da amostra é inicialmente armazenado. Posteriormente, um sinal de referência de um bom refletor, tal como, por exemplo, o cloreto de potássio, é então registrado. A razão desses sinais, então, nos fornece a reflectância. Comparando-se os espectros de absorção e reflexão, percebe-se que os picos menores no espectro de absorção geralmente aparecem maiores no de reflexão. Temos também a espectroscopia de reflexão interna, que é uma técnica que consiste em obter espectros de infravermelho de amostras que são de difícil manuseio, como sólidos de solubilidade limitada, filmes, pastas, fios, adesivos e pós. O método em si consiste basicamente em um feixe de radiação que passa de um meio mais denso para um menos denso, assim ocorrendo uma reflexão. A fração do feixe incidido que é refletida aumenta com o ângulo de incidência. Esse processo de reflexão, quando mostrado experimentalmente, nos mostra, na verdade, que o feixe se comporta como se de fato penetrasse um pouco no meio denso,
antes que ocorra realmente a reflexão. A profundidade da penetração, que varia entre vários comprimentos de onda, depende do comprimento de radiação incidente. A radiação penetrante é chamada de onda evanescente. Se o meio menos denso absorve a radiação evanescente, ocorre a atenuação do feixe nos comprimentos de onda das bandas de absorção. Esse fenômeno, então, é conhecido como reflectância total atenuada. A amostra é colocada em lados opostos de um material cristalino de índice de refração alto. Um cristal misto de brometo de talho ou iodeto de talho é frequentemente usado. Com ajustes necessários no ângulo de incidência, a radiação sofre várias reflexões internas antes de passar realmente pelo cristal detector. A absorção e a atenuação ocorrem em cada uma dessas reflexões. Os espectros de reflectância total atenuada são apenas semelhantes ao de absorção. Em geral, os mesmos picos são observados, porém em intensidades diferentes. As absorvâncias, embora dependam do ângulo de incidência, independem da espessura da amostra, uma vez que ela penetra micrômetros da mesma. Uma das grandes vantagens que podem ser citadas é a rapidez com que os espectros são obtidos e a variedade de tipos de amostra com o mínimo de preparação possível. Para amostras líquidas, o cristal pode ser mergulhado no líquido. E a mesma tem sido também muito aplicada em substâncias como polímeros, borrachas e outros sólidos. E é válido também ressaltar que os espectros resultantes são livres de franjas de interferência. É isso, muito obrigada.